você, tudo bem? No vídeo de hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre algumas coisas que vocês me pedem sempre, que é o quê? O que mudou na minha vida depois que eu comecei a praticar o minimalismo cristão. Mas antes, eu sou a Nárdia Lourenço, se você ainda não me segue, segue esse canal. Toda quinta-feira tem vídeo novo sobre o minimalismo, sobre fé, organização, desapego, ou seja, eu ajudo você a viver com o seu essencial, nada mais, tá bom? Esse aqui é o canal Menos é Agora. Como eu falei, eu sou a Nárdia Lourenço. Vamos embora pro vídeo. Primeira grande mudança, todas aqui são grandes. Eu parei um pouquinho para escrever essas mudanças para a gente conversar. Teriam mais, mas eu trouxe aqui 5, tá? Primeira delas, depois que eu comecei a viver, a conhecer e a entender o minimalismo cristão, eu consegui ter mais tempo para rezar, mais tempo para ouvir e estar com Jesus. Por quê? O que é minimalismo cristão? Tem vários vídeos aqui no canal sobre. Depois eu vou deixar aqui nos créditos para você e aqui embaixo também no corpo desse vídeo para você entender. Nada mais é que imitar o próprio Jesus Cristo, em toda a sua simplicidade, no essencial, né? Na generosidade, no desapego. Isso é o minimalismo cristão, bem resumido. Então, depois que eu comecei a conhecer, a entender, a conversar, a ter tempo para ouvir Jesus, para estar com Jesus, para realmente ser amiga, porque um amigo, ele conversa, ele escuta, né? Ele ri, ele chora, ele entende, ele conhece a outra pessoa. A amizade, ela tem que partir dos dois lados, né? Para que eu seja sua amiga, você também precisa ser a minha amiga, né? Não é unilateral. Então, eu consegui ter tempo para isso. Quanto mais eu conheço e entendo o mestre minimalista, mais do minimalismo cristão eu vivo, mais eu consigo falar aqui com vocês e explicar para vocês. Então, essa foi uma grande mudança, ou seja, antes do minimalismo cristão, eu não tinha esse tempo. Eu não me preocupava com ele, eu me preocupava mais com as coisas, com a casa, com os compromissos, com o trabalho, com todas as outras coisas que maximizam a nossa vida e a nossa rotina. Segundo ponto que mudou na minha vida, quando eu comecei a entender e a viver o minimalismo cristão. Eu comecei a enxergar as tarefas de casa, principalmente nós mulheres, a maioria de vocês são mulheres, né? Eu comecei a enxergar essas tarefas, é passar um pano na casa, é fazer um almoço, é preparar um lanche, é estender a cama, é arrumar a cama. Tarefas de casa, gente. Pôr roupa no varal, tirar, lavar roupa. Eu comecei a enxergar essas atitudes como realmente um ato de amor e não um fardo. Era um fardo para mim. Até hoje, ainda tem dias que eu acordo meio virada do avesso e eu ainda não estou imune a isso, mas eu melhorei demais. O minimalismo cristão me fez dar muito valor à casa que eu tenho, às coisas que eu tenho, às pessoas que eu cuido, que é o meu marido e a minha filha, né? Com amor. Eu comecei a entender que tudo que eu tenho, e com certeza tudo que você tem, é graça. A gente não merece nada do que a gente tem. E as pessoas que moram com a gente, sim, elas podem dar trabalho, elas podem não deixar a gente quietinha quando a gente quer ficar quietinha, fazer as coisas que a gente quer fazer pra gente, não é? Mas é por amor, né? É como se fosse, eu aprendi que é como se fosse Jesus, a gente faz pra Ele, né? Ele nos dá tudo, Ele merece tudo. Então o minimalismo cristão cada dia tem me ensinado a servir, a cuidar das tarefas da casa, do meu lar, dos meus objetos, com carinho, com amor e, como eu falei, não como um fardo. E isso realmente tirou um peso muito grande das minhas costas, né? Tudo ficou muito mais leve para mim. Não sei como é que é você aí, né? Coloca aqui para mim nos comentários, você gosta dessa tarefa de casa? Você faz as coisas realmente com amor? Como é que funciona para você? Vem refletindo comigo e deixa aqui nos comentários, tá bom? Depois, o que mudou na minha vida com o minimalismo cristão? O que também mudou foi as amizades. Eu deixei de ter amigos que antes eram muito amigos meus, mas que os valores deles permaneceram os mesmos e depois do minimalismo cristão os meus valores mudaram. O que hoje eu gosto, o que hoje eu acho que vale a pena, os locais que hoje
eu me permito frequentar, as conversas que eu me permito ter, participar, não são as mesmas. Então as companhias também automaticamente elas vão mudando, as amizades elas vão mudando. O minimalismo cristão me trouxe novos amigos em Cristo, amigos simples, que dão valor aos valores que hoje eu dou. E os antigos naturalmente foram ficando para trás, né? É assim, às vezes muitas pessoas perguntam para mim, Nádia, e eu já sofri, não vou mentir aqui, eu já sofri com amizades que eu não queria que fossem desfeitas ou que se tornassem distantes. Mas à medida que eu vou ali tendo tempo, né, que é o item número 1 que eu falei, rezando, conversando com Jesus, entendendo, é assim que funciona. E hoje eu quero ter perto de mim pessoas que têm os mesmos valores que eu. Se não tiver, tudo bem, bom dia, boa tarde, boa noite, e é assim que funciona mesmo, e tá tudo bem, né? A gente precisa saber e aprender a desapegar também desse tipo de coisa. Depois, outra coisa que mudou na minha vida foi o quê? Foram as roupas. Eu comecei a comprar roupas à medida que eu fui precisando e eu deixei de usar roupas que eu usava antes do minimalismo cristão. Por quê? Roupas muito curtas, né? Roupas que eu não me sinto bem, muito decotadas, que quando eu experimento, né, não representa mais. São as mudanças. Isso é muito pessoal, cada um tem o seu tempo, mas eu listei aqui porque realmente foi uma mudança que foi muito significativa para mim. Essa mudança de realmente ir trocando as coisas, né, e mudando as peças, me vestindo de uma outra forma, que é a forma que eu me vejo hoje, que eu me sinto bem e que está coerente com o estilo de vida, que é o minimalismo cristão que eu escolhi. E para finalizar, um último ponto que fez a diferença, que eu consegui identificar como mudança na minha vida, foi televisão. Eu praticamente parei de assistir televisão. Como que isso começou? Foi, acho que 2019, alguma coisa assim. Tem uns anos já, nós estamos agora em 2024, 2019 e 20. O fio da minha televisão estragou, e principalmente da TV aberta, né? Então, ficamos um tempo sem, não conseguimos sair para consertar esse cabo e tal, e acabamos ficando sem. Eu me lembro que era época de pandemia, então estava acontecendo muita notícia sobre isso, muita notícia ruim, aquelas coisas que a gente ia acompanhando e não queria nem chegar na janela, né, com medo, tava... E eu falei, não vamos mexer com isso agora não, vamos deixar estragado, porque aí a gente escolhe o que vai ver nos canais de streaming, né? E aí ficou, e por aí foi. Então eu aprendi a não ficar o tempo todo, o tempo que eu tinha, e às vezes o tempo que eu também não tinha, na frente da televisão, assistindo a canais, a coisas que também não me levavam a lugar nenhum, né? E tudo isso é ligado ao hábito, à mudança, a primeira mudança que eu falei, né? Essa intimidade, esse momento de estar com Deus, de rezar, de entender as coisas. E aí parei de assistir. Hoje a gente assiste muito pouco. Quem mais assiste TV aqui em casa é a minha filha de 9 anos. Ela tem os momentos para assistir uns desenhos, as coisas que ela gosta. Nós assistimos sim alguns filmes, mas não o tempo todo que eu ficava. Hoje eu consegui enxergar como eu perdia tempo em frente a uma televisão assistindo a coisas que hoje eu enxergo que não me levariam a lugar nenhum, né? E é isso. Isso que mudou, esses 5 pontos que foram significativos, que eu consegui listar para você aqui. Cada um muda, cada um, você que já começou a sua trajetória minimalista cristã, já sabe aí o que mudou, o que você não gosta mais, o que você não faz mais. Deixa aqui nos comentários pra gente, o que você também não faz mais, o que também mudou na sua vida, que eu falei aqui, ou outras coisas que você foi pensando, caramba, é verdade, eu fazia isso, não faço mais, né? Eu comia isso, eu ia em tal lugar. É sempre bom a gente parar um pouquinho e pensar, olhar para trás e falar, está dando certo, né? Eu estou caminhando para o lugar
que eu considero como sendo o lugar que faz a diferença na minha vida, tá bom? Deixa aqui nos comentários e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!